Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de uma pasta organizadora de tecido, ideal para ser usada na universidade, escola e até mesmo em casa. É uma pasta prática, versátil, que pode ser utilizada para guardar documentos, materiais escolares e muito mais. E o passo a passo de hoje não tem molde, são só medidas que eu vou falando e colocando aqui na tela ao longo do vídeo. Também vou deixar na descrição um resumo dessas medidas, tá bom? O tecido que eu tô usando, tanto para a parte externa quanto para o forro, é o tricoline 100% algodão. E a parte externa eu estruturei com nylon acoplado, que é aquele material que tem uma espuminha no verso. Então eu cortei duas vezes a medida de 24 centímetros por 35, tá bom? Essa aqui é a parte de trás, eu vou separar ela por enquanto. Aí na parte da frente eu fiz uma marcação a partir da borda superior pra cá, 6 centímetros. E aí eu separei essa faixa aqui, ó, uns 6 centímetros, tá bom? Então nessa parte maior eu vou fazer o bolso. Cortei pro forro a mesma medida, de 18 por 35, e mais uma parte aqui um pouquinho maior, de 20 por 35. Cortei também um pedaço de zíper um pouquinho maior, essa aqui tá com 38 centímetros. E aí eu vou colocar com os dentinhos virados para baixo, para o direito do tecido. Vou fazer uma costura de segurança e vou vir com a parte menor do bolso aqui, coloco direito com direito e costuro mais rente aos dentinhos do zíper. Já fiz o pés-ponta aqui na parte externa e o avesso ficou assim. Aí eu fiz uma marcação aqui com uma canetinha que apaga, para fazer a divisão do bolso, e aí fica ao seu gosto. Você pode colocar no centro. Nessa outra aqui eu coloquei bem no meio da peça, tem a mesma medida dos dois lados. No caso dessa aqui eu deixei esse lado aqui um pouquinho maior, porque eu não quis cortar a estampa aqui com a costura. Aí eu vou colocar a parte maior do bolso, que mede 20 centímetros de altura, assim sobre o direito dela, que é o fundo do bolso, tá bom? E vou vir com a costura, iniciando aqui, vou até esse final aqui do tecido e volto pelo mesmo lugar. Aí eu vou fazer um reforço nessa costura com uma faixa de tecido, tá bom? Essa daqui tem 5 centímetros de largura e ela é um pouquinho maior do que a altura dessa peça, porque eu gosto de ver aonde ela tá, para costurar sobre ela. Você pode fazer com qualquer retalhinho de tecido que você tiver aí, porque não vai ficar à mostra, tá bom? É só para reforçar esse ponto mesmo. Eu vou cortar esse excesso que ficou aqui, para deixar ele rente a essa peça. Quando eu finalizar essa parte aqui, eu vou mostrar a importância desse reforço, tá bom? E aí, ó, a parte de cima que a gente separou no início, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar com o zíper e fazer uma costura aqui rente aos dentinhos do zíper e já prender também essa parte de trás do forro. E aí vou tombar para cima e rebater também. Eu cortei uma alça de mão de 40 centímetros por 6 de largura e vinquei assim, ó. Dobrei ao meio, depois ao meio novamente. Vou fazer uma costura aqui nas laterais. Ó, e agora eu vou colocar um cursor vindo de cada lado. Aí aqui na parte de baixo eu vou arredondar com esse cone de linha. Ele mede 7 centímetros de diâmetro. E aí é só colocar aqui no finalzinho, alinhar, riscar. A alça eu vou juntar aqui as pontas e posicionar aqui um pouquinho acima do zíper.
prender com um alfinete e fazer uma costurinha de segurança aqui prendendo, tá bom? Aí aqui a parte de trás eu arredondei também a parte de baixo, o mesmo cone, né? Pro forro eu cortei a mesma medida, 35 por 24, e arredondei a parte de baixo. E agora eu vou colocar o outro zíper, que é o mesmo tamanho desse, colocar direito com direito, fazer uma costurinha de segurança, e aí venho com o forro e faço uma costura mais rente aos dentinhos do zíper. Aí depois vou repetir o processo com essa outra parte. Ó, aqui eu já coloquei o zíper superior, e aí para fazer esse pesponto aqui, eu não pesponto ele sobre o forro, ó. O forro tá sem o pesponto. Eu tombo a sobra do tecido aqui pro lado externo e pesponto aqui, prendendo ela com o zíper e tudo. Só a parte externa. E agora eu vou colocar o cursor aqui. E agora eu vou abrir, colocar a parte externa, direito com direito, e o forro, pra gente fechar essa peça. A abertura para desvirar eu vou deixar aqui nessa lateral, ó. Então vou vir costurando toda a volta e vou parar aqui. E aí para fechar essa peça aqui na lateral, ó, eu não vou costurar em cima dos dentes do zíper, tá bom? Eu venho com a costura o máximo que eu conseguir aqui e paro, porque quando eu costuro sobre o zíper, ele vai tombar para um lado ou para o outro e acaba ficando torto nessa lateral. Então vou vir costurando aqui até o máximo que eu conseguir, e depois no forro a mesma coisa, eu venho até o máximo aqui que eu conseguir. Ó, e aqui eu deixei próximo ao zíper, eu não passei por cima dele, ó. Parei a costura aqui e vim de lá, parei aqui, tá bom? Aí eu deixei um pouco mais de zíper aqui sobrando, ó, dos dois lados, não pode cortar muito rente, senão ele vai acabar escapando pra fora. Eu vou selar pra ele não desfiar. Aí antes de desvirar essa peça aqui, eu vou prender o fundo da parte externa e do forro com uma costurinha aqui na borda, ó, bem na bordinha, um trecho assim de mais ou menos 6 centímetros. Só para segurar esse forro, para não ficar escapando quando estiver usando. Ó, fiz a costura aqui, prendendo a parte de baixo. Pela abertura eu vou desvirar a peça. E aí eu vou levar para a máquina e fechar essa abertura com a costura aqui bem na borda. Bom, gente, assim ficou a nossa peça finalizada, ó. Vou deixar aqui na tela as medidas finais dela. Aqui é uma folha A4, ó, para vocês terem uma noção. Mas esse é um projetinho que você consegue facilmente reduzir e aumentar o tamanho conforme a sua necessidade. Nessa aqui eu coloquei um caderno tipo colegial. Ó, o tamanho. Que ele tem 17 centímetros, 7 por 24 centímetros de altura.
tá bom? Mas essa pasta, ela cabe até um caderno maior. Tipo esse aqui, que é aquele tamanho normal, só que é de uma matéria, não é tão grosso. Ele tem 20 de largura por 27,5 de altura. Vou colocar aqui para vocês verem como fica. E aqui a parte dos bolsinhos, aquele reforço que eu coloquei é justamente porque fica forçando aqui para você pegar material, para não rasgar essa parte aqui com facilidade. É bom que tenha aquele reforço no verso. E aqui cabe até um estojinho fininho, daqueles tipo palito. Se você quiser levar o material assim, solto. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, se inscrever se não for inscrito, para receber mais conteúdos como esse. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.